Olá pessoal, tudo bem? Hoje no nosso vídeo sobre a Acronis, né? A Acronis Cyber Protect Cloud, nós vamos falar sobre o plano de proteção, tá? Quando a gente faz a instalação do agente, né, do Acronis nos computadores, a gente precisa colocar um plano de proteção para essas máquinas, tá? O plano de proteção ele envolve tanto a segurança ali na parte de anti-malware como a parte de backup. Aqui no canal vocês vão ver o vídeo, né? Tem um vídeo falando somente sobre a instalação de agente, onde eu mostro a instalação do agente do Acronis nos computadores, tá? E depois da instalação do agente a gente tem que criar o plano de proteção para que essas máquinas realmente sejam protegidas, né? Para que elas possam ali estar, por exemplo, com a saúde em dia, vamos dizer assim, tá? Então, entrando aqui no portal, né, no meu tenant aqui do Acronis, eu tenho dois computadores, né, tenho duas máquinas que elas estão sem proteção. Ó. Vocês vão ver aqui que o CyberFit Score tá ativo, né? A gente vai falar sobre isso em outro vídeo, mas essas máquinas estão com status de não protegido. Tanto é que se eu for aqui em uma das máquinas, né, por exemplo, eu estou nessa máquina aqui, que essa é a Cyber 002, eu vou ver aqui no console, que aliás no agente do Acronis, que ele mostra ó, que tem um plano de proteção que foi aplicado, né? Tá? Se eu clicar aqui ó, no agente, ó, ele pede para mim aplicar um plano de proteção, né? Ou seja, a máquina está desprotegida, tá? Então como é que a gente faz isso, tá? Como é que a gente aplica esse plano de proteção? Eu venho aqui em planos e faço o seguinte, ó, não tenho nenhum plano de proteção criado, vou criar um plano, tá? Lembrando que o seguinte, uma máquina, né, ela pode fazer parte de mais de um plano de proteção, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma máquina que ela faz parte de uma proteção que trata só de backup e de um outro plano de proteção que trata de anti-malware, ou até mesmo de outro plano que trata somente de web filter. Então eu posso, por exemplo, criar planos com funcionalidades diferentes, né? Então, por isso que eu posso ter, inclusive, uma máquina fazendo parte de mais de um plano de proteção, tá? Mas eu vou mostrar aqui no caso como habilitar, na verdade eu vou explicar aqui sobre todas as funcionalidades que estão presentes em um plano de proteção. Primeiro eu dou um nome a ele, né? Vou chamá-lo aqui de servidores, tá? Aí depois eu posso criar um plano chamado desktops, por exemplo, né? Eu vou criar um plano chamado servidores e aqui eu tenho primeiro eu tenho os módulos aqui avançados, né? No caso de segurança avançada e gerenciamento avançado, tá? E aí o que eu vou fazer, ó? Backup. Nesse módulo aqui, nessa funcionalidade de backup, eu posso, por exemplo, fazer backup, né? Eu posso programar aqui backup para ser feito da máquina inteira, né? Ou seja, copiar toda a máquina. É basicamente fazer uma imagem da máquina, né? Inclusive eu posso usar essa imagem para restaurar um computador que foi corrompido, não está mais inicializando, por exemplo. Eu posso usar a imagem para restaurar essa máquina, tá? Eu vou criar um CD, né? Um disco de boot ali, um pendrive inicializável, por exemplo, e dar o boot com esse pendrive, ou com CD, DVD, enfim. E aí ele vai inicializar um processo de restauração, e onde ele vai buscar essa imagem, no caso na nuvem do Acronis, daquela máquina, e aplicar, né, no hardware, aplicar no equipamento. Então essa é uma funcionalidade bem legal, bem interessante. Inclusive eu posso também pegar essa imagem e restaurar ela como uma máquina virtual dentro de uma plataforma como o VMware, tá? Eu posso restaurar, né, pegar a imagem da máquina inteira e criar uma máquina virtual dentro do VMware, se eu não quiser, por exemplo, aplicar numa máquina física, né? Mas além da máquina virtual, além de backup da máquina inteira, eu posso fazer backup de discos, de volumes, de arquivos e pastas, de dados do SQL Server, do Exchange, né? De caixas de correio do Exchange Online, por exemplo, Office 365, e de configuração do SXI e o estado do sistema, né? O chamado System State. Então, em discos e volumes, por exemplo, eu posso dizer quais são os discos, né? Eu posso especificar aqui quais são os discos que eu vou copiar. Eu posso dizer que eu vou copiar a unidade C, vou dizer que eu vou copiar a unidade D, tá?
E assim vai, ó, tá? Se for Linux, né? Isso para Windows. Se for Linux, aí eu vou, se é Linux, eu vou colocar dev HDA 1, por exemplo, né? Dev HDA SDA1 e assim vai. Se for outro, eu posso digitar, tá? Tanto para Windows, que eu posso colocar aqui, por exemplo, tá? Como para Linux, que eu posso colocar /dev, né? /dev /SDA2, por exemplo, ok? Claro, estou fazendo uma misturadazinha aqui, mas é só para mostrar a vocês que eu posso fazer tanto, posso selecionar como posso digitar qual volume eu quero, quais volumes eu quero proteger, certo? Lógico que aqui eu não vou fazer, do jeito que está aqui eu não vou usar porque eu estou tratando somente de máquinas Windows, né? No meu caso aqui no meu laboratório eu só tenho máquinas Windows, mas se fosse máquinas Windows e Linux eu poderia configurar dessa forma. E aí, claro, ele iria, né, de acordo com quando eu aplicasse o plano de proteção, o que fosse o Windows ele iria atrás desses volumes, e o que fosse Linux, né, ele iria atrás desses volumes, ok? Se eu quiser backup de dados específicos, eu posso colocar aqui arquivos e pastas, tá? E aí eu vou especificar aqui e dou o caminho, né? Eu quero, por exemplo, tem vários computadores, vários servidores que tem uma pasta, aliás, que tem uma pasta dados, por exemplo, né, na unidade E, e tem outros que tem na unidade F uma pasta chamada sistemas, certo? E aí ele vai lá buscar. Se quiser buscar subpasta, né, se quiser que ele proteja subpastas específicas, eu coloco aqui, né? Tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, sistemas RP1. Opa, perdão. RP1. Beleza? E aí, claro, depois é só clicar em OK. Então é muito simples, né? Configurar aqui o backup. Eu vou dizer aqui que vai ser, por exemplo, um disco inteiro e vou colocar aqui, vou especificar a unidade C, certo? Pronto. OK. E aí ele vai fazer o backup de toda a unidade C. Beleza? Vamos fazer melhor. Vamos voltar aqui que vai ser a unidade E. Que aí normalmente é uma outra partição que tem somente dados, somente arquivos, por exemplo, né? Beleza? Pronto. Onde vai armazenar? Vou armazenar isso na nuvem, tá? Armazenamento em nuvem. Ok. E o agendamento? Eu vou dizer aqui, ó. Eu quero que seja feito um backup, tá? Semanal, mensal, toda hora, ou seja, ele vai ficar em toda hora, ele vai ficar o tempo todo executando backup, certo? E eu digo qual é o período, ó, das 8 às 18, então ele vai ficar das 8 às 18 fazendo backup contínuo, tá? O backup contínuo lhe ajuda em quê? Sabe aquelas máquinas, aquele servidor crítico que você não pode perder um dado sequer, por exemplo? Se caso aquele servidor ele venha a ter uma falha, você não pode perder, por exemplo, 2 horas de arquivos, 30 minutos, enfim, isso aí pode ser ruim para o seu negócio. Então você bota backup toda hora, ele vai ficar ali contínuo fazendo backup. E caso a máquina ela venha apresentar defeito, né? Tem uma falha ali que venha deixar ela indisponível. Quando você recuperar essa máquina, reinstalar o sistema operacional, por exemplo, reinstalar o agente do Acronis, você vai poder recuperar o backup. E ao recuperar o backup, você vai estar ali com os dados mais atualizados possível, né? Ou seja, vai estar ali com um pouquinho, assim, poucos minutos de perda de dados, né? Basicamente o tempo entre o último sincronismo de backup e o momento em que a máquina apresentou falha, tá? E aí o backup ele pode ser, eu vou colocar, digamos, diário, né? Vai ser diário, no caso aí todos os dias vamos dizer que seja todos os dias à noite, a partir das 21 horas, por exemplo, tá? Executado de segunda a sexta ou diário, tá aqui diário, todos os dias às 21 horas, né? Aqui eu tô colocando sábado e domingo também no bolo, tá? E aí, backup sempre incremental, né? Ele vai fazer backup full, lógico, o primeiro backup ele vai fazer full, completo, e aí dos próximos backups ele vai ficar fazendo incremental, né? Só ali incrementando ali os arquivos que foram alterados, tá? Se eu quiser fazer sempre completo, eu posso fazer. Só que se eu fizer sempre completo, isso vai comprometer assim, mais espaço, né?
vai requerer mais espaço no meu armazenamento lá na nuvem do Acronis, e claro, isso vai me gerar um custo maior. Então o ideal é que eu faça ali, por exemplo, deixe na política do incremental. Ele vai criar o backup, e depois vai ficar incrementando, né, colocando só as atualizações, certo? Eu posso, por exemplo, se eu quiser fazer um semanal, né, completo semanal e um incremental diário, pode ser também. Aí ele vai fazer um backup completo num dia específico, né, sempre naquele dia selecionado, e aí depois vai ficar fazendo os incrementais no restante da semana, tá? Vou manter aqui, por exemplo, sempre incremental. E aí, eu tenho aqui as opções, por exemplo, de se a máquina estiver desligada, né, executa as tarefas perdidas na inicialização, ou seja, se a máquina estiver desligada, quando ela for ligada, ele já vai executar o backup naquela hora, tá? Impedir o modo de adormecer, né, ou hibernar durante o backup, ou seja, a máquina não vai hibernar, ou acordar ali, no caso, a máquina, em caso ela esteja hibernando, tá? E aqui eu tenho outras opções aqui que eu posso estar marcando, né, algumas condições ali de início, tá? Usuários conectados, não inicializar se estiver ligando na bateria, no caso de notebooks, né? Não inicializar se estiver conectado à rede seguinte, redes Wi-Fi, e enfim, são outras condições que eu posso estar colocando ali na minha política de backup. Concluído, o que mais eu vou configurar aqui no meu plano de proteção relacionado a backup? Por quanto tempo eu vou manter, né? Por quanto tempo eu vou manter retido esses dados? Por 6 meses, né? Mensal, 6 meses. 4 semanas, 7 dias, tá? Ah, mas 6 meses é muito. Basta manter 2 meses aí de retenção, então vou botar 2 meses, tá? Por quantas semanas? 4 semanas tá bom? Não, 2 semanas também tá bom. 2 semanas de retenção tá bom, e aí no caso vou colocar aqui 20 dias, aliás, 14 dias, né, que é o máximo aqui, que é justamente porque são 2 semanas, né, 7, 7, 14, tá? Então eu vou ter ali retenção mensal de 2 meses, ou seja, eu vou ter histórico de backup ali de 2 meses, né, 2 semanas, tá, 14 dias, beleza? E aí ele vai executar a limpeza após o backup, isso aí ele vai fazendo a limpeza, rotacionando automaticamente, tá? Se eu quiser aumentar aqui, aumenta. Se eu quiser aumentar a semana também, dias. Ah, eu quero manter a história de 30 dias. Então eu tenho que aumentar aqui o número de semanas também, para manter a história de 30 dias, 60 dias, e assim vai, tá? Concluído, o que mais eu devo fazer? Pronto, especificar a criptografia, né? Aí eu tenho que especificar uma senha de criptografia. Quando eu for restaurar o backup, eu vou precisar dessa senha de criptografia, tá? Então estou protegendo, estou criptografando os dados, protegendo ali esses dados para que outras pessoas não tenham acesso fácil, né? De repente alguém acessa o console ali, no meu console, meu tenant do Acronis, e vai tentar restaurar um backup, tentar acessar os arquivos, e aí se eu tiver com uma senha, né, criptografada, uma senha de criptografia, se não colocar essa senha, o backup não vai ser restaurado, tá? Opções de backup, o que é que eu tenho aqui nas opções de backup, tá? Usar CBT, agendamento, né? Limitar o número de backups em execução simultâneas a 2, né? Para máquinas virtuais, por exemplo, né? Iniciar todos os backups exatamente como agendado, né? Ou seja, do jeito que está agendado ele vai inicializar, tá? Os alertas, né? Não houve backup bem sucedido durante um número definido de dias consecutivos, aí ele vai gerar alerta, tá? Você diz aqui, ó, se durante 3 dias seguidos deu problema de backup, me manda um alerta. Ele vai mandar alerta por e-mail, ele vai gerar o alerta aqui, né, aqui no painel ele gera os alertas, como também ele pode mandar por e-mail, tá? Aí backup incremental, diferencial rápido, backup semanal, backup setor por setor, entre outras condições, tem muitas configurações aqui que a gente pode estar, que vocês podem estar explorando, né? Podem estar explorando quando adquirirem a assinatura, né? Assinarem a ferramenta e a solução de backup, e aí vocês vão entender, né? Tem manuais inclusive do Acronis, tem o suporte da gente, que a gente dá o suporte aos nossos clientes, tá? Para entender todas essas configurações e fazer ali o melhor
a melhor configuração, né? O melhor plano de backup de acordo com suas necessidades, né? Com as necessidades ali dos seus servidores e computadores, tá? Então, enfim, captura de instantâneas de LVM, backup setor por setor, backup semanal, comandos de captura de dados pré-post, né? O que fazer antes da execução do backup, desempenho e janela de backup, envio físico de dados, entre outros aqui, né? Nível de compactação, né? Tá normal, posso botar uma compactação alta para ganhar mais espaço, né? Compactação máxima, tá? Aí quanto mais compactar, melhor, que aí eu tenho ali um ganho de espaço, né? E isso reflete, claro, em economia, né? Em economia ali no pagamento mensal do serviço, tá? Beleza, concluído aqui. O que mais eu posso fazer? Backup aqui tá ok, né? Eu já fiz todas as configurações, ok? E aí nós vamos aqui embaixo em proteção de antivírus e anti-malware, tá? Em antivírus e anti-malware, se eu abrir aqui, ó, o que é que nós temos? Nós temos a proteção de pastas de rede, né? Proteção do lado do servidor, autoproteção, detecção de processos de mineração de criptografia, ó, tá? E aí eu venho com a parte de anti-ransomware, né? Também aqui, remover arquivos em quarentena após 30 dias, mecanismo de comportamento, né, quarentena, notificar, interromper processo, no momento da prevenção de exploração, né, que é a chamada exploração de vulnerabilidade. Então o que eu devo fazer, né, com a prevenção de exploração? Ele vai notificar e interromper o processo. Se de repente aparecer um agente malicioso tentando explorar ali, tentando explorar vulnerabilidades das máquinas, né, dos computadores, tá? Então, vou fechar aqui. Pronto. O que mais que eu tenho, né? Proteção em tempo real, agenda da verificação, se eu quiser fazer uma verificação agendada, né? Então posso colocar aqui, por exemplo, todo domingo, né? De domingo a sábado, né? Verificação rápida, verificação completa na sexta-feira, tá? E aí exclusões, que é quando eu coloco as chamadas exceções, né? Onde eu vou dizer, por exemplo, as pastas, né? As pastas que o Acronis não vai escanear, né? Não vai monitorar, tá? Eu particularmente não gosto disso, de exceções, porque você acaba abrindo brechas ali, né? De repente um malware explora ali aquela pasta, aqueles arquivos que estão em exceção, porque o antivírus, o Acronis ele não está monitorando, então o malware vai explorar lá e pode comprometer o computador e até comprometer a rede, né? Dependendo do tipo de malware. Portanto, usar isso aqui, essas exclusões, somente em caso extremo mesmo, ou seja, tem uma aplicação que não se dá bem com nenhum antivírus, nenhum anti-malware. Então eu tenho que realmente dizer ao Acronis que não olhe para a pasta daquela aplicação para evitar problemas, né? Então, só em último caso mesmo, tá? Remover arquivos em quarentena após 30 dias, por exemplo, né? Anti-malware avançado, né, habilitado, e aqui ele dá uma explicação, inclusive, né, sobre esse anti-malware avançado, enfim, proteção de pasta de rede, entre outros, beleza? Então a parte de anti-malware aqui já está ok, anti-malware e anti-ransomware. Aí eu tenho aqui a filtragem URL, que inclusive nós temos um vídeo específico no nosso canal só tratando sobre isso aqui, tá? Então não vou entrar aqui para falar demais não, tem um vídeo específico só sobre isso, inclusive mostrando na prática a funcionalidade da filtragem de URLs. Eu mostro lá, por exemplo, como filtrar websites, né, por categorias, bloquear sites, bloquear conteúdos maliciosos, né, entre outros sites, por exemplo, que eu queira bloquear que não fazem parte de nenhuma categoria, eu quero digitar lá o site que deve ser bloqueado, eu posso colocar aqui também, ou até mesmo colocar sites confiáveis. Então tem tudo isso no vídeo de filtragem de URL aqui no canal, tá? Que é o chamado filtro web, né? O vídeo é sobre filtro web. Então, Windows defende antivírus, Microsoft Security Essentials, ou seja, quando se eu quiser fazer, por exemplo, ali digamos uma dupla proteção, eu quero usar o Windows Defender Antivírus, além de usar o anti-malware do Acronis, posso usar o Windows Defender Antivírus, tá? E o Microsoft Security Essentials, ok? E aí eu posso estar ali habilitando um ou outro, né, para fazer ali uma dupla camada de proteção ali, junto com o anti-malware do Acronis, tá? E se você
Se você quiser usar só o anti-malware do próprio Windows, pode também. Ah, eu quero usar... Estou muito bem com o Windows Defender aqui, tá? Não preciso de outra solução. Ok, você desmarca isso aqui, ó, o anti-malware avançado, né? E fica usando somente o Windows Defender. Ou pode ser também o seguinte, no caso de... Ou seja, estou dizendo assim, para justificar, por exemplo, a desabilitar o antivírus, né? O anti-malware avançado aqui do Acronis. Eu já tenho outra solução. Eu tenho na minha rede, eu tenho instalado nos meus computadores uma solução de antivírus, né, de anti-ransomware de um outro fabricante. Então eu não quero usar isso aqui, eu quero usar só o backup, por exemplo. Então desmarco aqui, ó, desabilito, e o Acronis ele não vai usar o seu anti-malware para não entrar em conflito com outro antivírus lá do outro fabricante que você tem, tá? Então desmarca isso aqui, eu quero usar só o backup, ok? Vou usar só a parte de backup em nuvem, e o anti-malware vai ficar desabilitado, por exemplo, tá? Mas enfim, eu posso usar o antivírus, o Security Essentials e o Windows Defender da Microsoft também para fazer ali uma interação com o Acronis aqui, né? Fazer uma dupla camada ali de proteção. Avaliação de vulnerabilidades, tá? Inclusive também tem um vídeo explicando sobre avaliação de vulnerabilidades, né? Scan de vulnerabilidades e patch management, tá? Ou seja, o controle de patches. No vídeo tá aqui no canal também, vocês podem procurar scan de vulnerabilidades e gerenciamento de patches, onde eu mostro, por exemplo, como o Acronis pode vasculhar, né, como ele trabalha, no caso, vasculhando ali vulnerabilidades, procurando vulnerabilidades nos seus computadores e servidores, catalogando essas vulnerabilidades, lhe mostrando essas vulnerabilidades através do painel aqui, tá, mostrando através dos alertas, e você corrigir essas vulnerabilidades, baixando e instalando os patches, né, as atualizações necessárias. E o Patch Manager do Acronis, que é esse carinha aqui, o gerenciamento de patches, ele pode lhe auxiliar fazendo isso de forma automática. Automática que eu digo na instalação, porque na validação de vulnerabilidades, o que é que ele faz? Ele procura as vulnerabilidades, ele faz o scan diariamente, você pode dizer que ele, né, pode agendar para que ele faça o scan diariamente, e ele vai listar para você as vulnerabilidades. Aí cabe a você baixar as atualizações e instalar nas máquinas. Se for o Windows, por exemplo, você pode baixar manualmente, porque ele mostra inclusive o CVE, né, ele mostra o CVE referente àquela vulnerabilidade, e mostra também, lá dentro do CVE você vai ver o link da Microsoft para baixar ali a atualização e instalar. Ou você pode simplesmente executar o Windows Update nas máquinas, dar logo um Windows Update geralzão para que baixe todas as atualizações que estão pendentes e aplique ali nos seus computadores, ou você pode usar o WSUS, tá? Já no caso do gerenciamento de patches, ele já faz isso para você. Além de identificar as vulnerabilidades, os patches que são necessários, ele já disponibiliza para que você faça a instalação por ele, pelo próprio Acronis. Então você pode, por exemplo, ele vai mostrar lá, digamos, 10 patches que são necessários para colocar em computadores de Windows 10. Você pode selecionar aqueles patches e mandar instalar, e ele vai instalar nos seus computadores aqueles patches de forma automática, né? Então ele vai fazer um trabalho de WSUS aqui. E o gerenciamento de patches ele não vai tratar só de patches de sistemas operacionais, tá? Ele vai também tratar de patches de aplicativos, de aplicações que você tem instaladas nos seus computadores e que precisam, né? Esses patches precisam ser instalados, tá? Mesma coisa para avaliação de vulnerabilidades. Ele não vai procurar só vulnerabilidades de sistemas operacionais, né? do Windows, por exemplo, ou do Linux, porque ele também trabalha com a parte com o Linux, mas ele também vai localizar as vulnerabilidades de aplicativos, tá? Controle de dispositivos é onde você vai controlar seus dispositivos USB, por exemplo, tá? Você vai dizer aqui, por exemplo, se pode usar, né, pendrive, por exemplo, se é permitido, né, usar pendrive ali na tua rede, tá? Nos teus computadores. Então você diz que isso é permitido, se vai permitir somente leitura, se vai negar, porque aqui no caso você vai ter leitura escrita, né? Aqui só vai ter somente leitura, ou seja, você não vai copiar nada para aquele dispositivo, você vai só ler, tá? Ou se você quiser negar, tá? Bluetooth também, unidades ópticas, assim vai. Ah, Ivanildo, isso vai impedir, por exemplo, o uso de impressoras USB? Tá aqui ela, né? Aqui ó, impressoras, né? Às vezes tem essa preocupação, né? Às vezes perguntam, e aí?
eu estou tratando de dispositivos USB. E se eu colocar a impressora vai funcionar, então você diz aqui se é permitido ou não usar a impressora, tá? Se é permitido ou se é negado. Área de transferência, então, enfim. Aqui é justamente USB, tipos de portas USB, fireware, né? Dispositivos redirecionados, ó, tá? Então aqui é onde você faz o controle dos seus dispositivos, pessoal. Onde vocês dizem se pode, se não pode. Aliás, que tipos de dispositivos USB podem e não podem ser usados nos seus equipamentos, tá? Deixa eu fechar aqui. Deixa eu... Feito. Pronto. Então já coloquei aqui, ó. Já deixei tudo configurado, né? Feito. Beleza? Então é isso. Então, esse é o plano de proteção, tá? Onde ele vai envolver backup, onde ele vai envolver proteção anti-malware, anti-ransomware, tá? Lembrando que a versão que é a assinatura mais simples do Acronis, que é o pacote básico, ele já vem com anti-malware e anti-ransomware, tá? Quando a gente fala de anti-malware avançado aqui, são funcionalidades avançadas, tá? Quando eu coloco aqui, ó, anti-malware avançado, então tem funcionalidades avançadas que fazem parte do pacote avançado, tá? Que não estão, por exemplo, presentes na versão básica, tá? Mas na versão básica, por exemplo, no pacote básico, eu tenho já o anti-malware e anti-ransomware embarcado, tá? Disponibilizado. A gente pode ver ali com mais detalhes em um outro momento, né? Então, depois de proteção de antivírus aqui, né? Antivírus e anti-malware, aí eu tenho aqui, tive filtragem URL, né? Vi a parte aqui de Windows Defender, Windows Security, Security Essential, enfim, avaliação de vulnerabilidades, gerenciamento de patches e controle de dispositivos. Beleza? Então, o meu plano de proteção está pronto, tá? Ele ainda não está aqui habilitado para criar, porque está faltando alguma coisa. Vamos ver aqui o que está faltando. Tá, já sei o que é. Inclusive, ele está como vermelhinho aqui, ó. Percebam que ele não deixa criar e diz o que é que está errado, ó. Na seção de backups tem algo que está faltando, ó. Criptografia. Especificar uma senha, né? Eu tenho que especificar uma senha de criptografia, tá? Ok? Aí eu vou e especifico aqui a senha que eu quero usar na criptografia dos meus backups, né? Lembrando que sem essa senha eu não consigo restaurar os backups, certo? Se quiser desabilitar, desabilita, mas é bom habilitar para tornar ali o processo de restauração de backups mais seguro, beleza? E aí, ó, tudo pronto, revisei meu plano de proteção, criar. Aí ele cria. Criou meu plano de proteção, ó. Aí agora eu vou só adicionar dispositivos. Quantos dispositivos eu tenho desprotegidos, né? Tenho 2, ó. Tenho esse cara e esse cara. Vou lá proteger todos os dois, tá? Vou adicionar. Adicionei. Ok. Salvar aqui. O plano de servidores foi salvo, vou fechar. E aí, ó, 2 dispositivos estão sendo protegidos. Se eu voltar aqui para o painel, ele vai me mostrar, ó, 2 dispositivos protegidos, tá? 2 gerenciados e protegidos. Aqui, ó, minhas máquinas, né? Meus servidores aqui que estão, ó, status de proteção, ok. Beleza? Sim, tem um detalhe antes. Aqui no status de proteção, ele tá me mostrando que está protegido. Então, se você tiver, por exemplo, dispositivos onde você instalou o agente do Acronis e não associou a nenhum plano de proteção, ele vai mostrar aqui como desprotegido, tá? E ao clicar aqui em desprotegido, você vai poder visualizar esses dispositivos, né? Selecioná-los e adicionar a um plano de proteção, tá? Você vai selecionar e associar aquele plano de proteção que você criou, beleza? Então, aqui no painel você vai visualizar os equipamentos que estão protegidos e se porventura aparecerem desprotegidos, você vai conseguir proteger de forma fácil, ok? Então sim, agora
um abraço a todos, obrigado por assistir a mais um vídeo técnico. Lembrando que tem outros vídeos no portal, e precisando de consultoria, de apoio para adotar o Acronis Cyber Protect Cloud em sua empresa, entre em contato conosco, que teremos o maior prazer em ajudar, tá? No seu projeto de segurança de informação, e com certeza o Acronis Cyber Protect vai ser aí a ferramenta que você precisa, né? Que vai lhe ajudar em muito a controlar ali, ter o controle da segurança dos seus dispositivos, né? Agindo ali com a parte de anti-malware, análise de vulnerabilidades, controle de patches e backup de dados, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.